meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos essa segunda-feira com aula de gramática. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Pronome, um recurso coesivo. Eu já até comentei com vocês em uma aulinha sobre verbos. Eu comentei um pouquinho sobre pronomes. Esse conteúdo, ele é um pouquinho mais avançado do que vocês conhecem, né? Porque ele é bem amplo. Porém, eu já vou introduzir esse conteúdo com vocês para que vocês se acostumem com ele, com o que é pronome, porque é um elemento que nós utilizamos muito nas produções textuais, na elaboração de respostas, na nossa fala. Então, a gente precisa conhecê-lo, tá bom? No livro de vocês não vai cobrar muito com o nome pronome, porém a gente vai entendendo, eu vou já explicar para vocês, a gente vai entendendo como que funciona esse recurso, tá bom? Então, para começarmos a aula de hoje, nós temos uma leitura bem legal, que eu vou colocar aqui para vocês, ela narrada, e aí vocês acompanhem essa leitura, tá no livro de vocês, na página 7 até a página 8, tá bom? Acompanhem comigo e prestem bem atenção nos recursos que nós temos nesse texto, como as falas, como também a retomada de alguns termos. Prestem bastante atenção, que é já que eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então vamos para a narração. Por que o sol e a lua foram morar no céu? Há muito tempo, o sol e a água eram grandes amigos e viviam juntos na terra. Habitualmente, o sol visitava a água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Por fim, o sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse, e a água respondeu que a casa do sol não era grande o bastante para que nela coubesse todos com quem vivia. E, se aparecesse por lá, acabaria por despejá-lo de sua própria casa. Caso você queira realmente que eu o visite, terá que construir uma casa bem maior do que a que tem no momento. Mas desde já fique avisado de que terá de ser algo realmente muito grande, pois o meu povo é bem numeroso e ocupa bastante espaço. O sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar o encontro agradável para ela e para todos que a acompanhassem. Chegando em casa, o sol contou à lua, sua esposa, tudo que a água lhe pedira. E ambos se dedicaram com muito esforço à construção de uma casa enorme que comportasse sua visita. Quando tudo estava pronto, convidaram a água para visitá-los. Chegando, a água ainda foi amável e perguntou: "Vocês têm certeza de que realmente podemos entrar?" "Claro, amiga água", respondeu o sol. A água foi entrando e entrando, acompanhada de todos os peixes e mais uma quantidade absurda e indescritivelmente grande, incalculável mesmo, de criaturas aquáticas. Em pouco tempo, a água já se encontrava na altura dos joelhos. "Vocês estão certos de que todos podem entrar?" insistiu preocupada. "Por favor, amiga água", insistiu a lua. Diante da insistência de seus anfitriões, a água continuou a despejar sua gente para dentro da casa do sol. A preocupação voltou quando ela atingiu a altura de um homem. "Ainda posso entrar?", insistiu. "Olha que está ficando cheio demais." "Vai entrando, minha amiga, vai entrando." O sol estava realmente muito feliz com sua visita. A água continuou entrando e jorrando em todas as direções.
E quando deram pela coisa, o sol e a lua viram-se forçados a subir para o alto do telhado. Acho que devo parar, disse a água receosa. O que é isso, minha amiga água? Espantou-se o sol, mais do que educado, sem esconder sua preocupação. A água continuou jorrando, empurrando seu povo para dentro, ocupando todos os cômodos da ampla casa, inundando tudo e, por fim, fazendo com que o sol e a lua, sem ter mais para onde se refugiar, subissem para o céu, onde estão até hoje. Meus amores, vocês viram que com esse texto eu tento explicar, né, algumas coisas que acontecem, a questão do sol e da lua ficarem lá no céu e da água ficar mais na terra. E aí, esse texto aqui, ele pode ser considerado como um mito ou uma lenda, que é quando a gente inventa uma história para justificar algo que já existe. Lembrando que esse é um gênero textual que nós já trabalhamos, a mitologia grega, até vocês lembram lá no caderno 1, nós trabalhamos sobre mitologia grega. E é um gênero textual que nesse caderno 3 a gente vai relembrar e retomar alguns conceitos, tá bom? Então agora vamos para o que interessa realmente, né? Que é o nosso trabalho com os pronomes. Então, o pronome, ele é um recurso coesivo. Mas o que será coesão? O que significa essa palavra? Todos nós já escrevemos algum texto e principalmente vocês, né? A tia Dani também escreve muito. Nós escrevemos bastante texto de vários assuntos para várias disciplinas. E por isso a gente precisa dominar bem essa técnica, porque até mesmo na hora de dar uma resposta para alguma questão, a gente precisa ter essa noção de produção textual, porque tudo precisa ter sentido, tudo precisa fazer sentido. Então, quando a gente fala de coesão, é justamente isso, ó. A coesão textual é a conexão de ideias dentro de um texto. Por meio de recursos de coesão, podemos evitar repetições de palavras em um texto. Então, toda vez que eu vou escrever um texto, eu utilizo palavras, né? Alguns substantivos, alguns verbos, alguns adjetivos. Utilizo várias palavras ali no meu texto. E existe também, assim como os verbos, os adjetivos são uma classe de palavras, os pronomes também são uma classe de palavras. E eles nos auxiliam a dar coesão ao nosso texto, para que não fique repetitivo e que também continue fazendo sentido. Portanto, os pronomes, eles são palavras que substituem substantivos. Eu lembro que na aulinha de verbos eu até já falei sobre isso com vocês, expliquei alguns pronomes na aulinha de concordância, na verdade, que eu falo sobre concordância verbal, falo também sobre os substantivos e os adjetivos, que eles precisam concordar. E aí, naquela aula, eu introduzi com vocês o conceito de pronome. Vamos analisar juntos esse exemplo aqui? Então, vejam bem, nós temos a seguinte frase. O sol, é uma frase do nosso texto. O sol visitava a água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Vejam aí, gente, que eu grifei sol e li, e água e esta. Esses aí que estão grifados são termos que retomam, né? O esta retoma o termo água, que é um substantivo, como eu já falei para vocês, os pronomes substituem os substantivos. E o li substitui a palavra sol. Coloquei também um outro exemplo que mostra como seria se essa frase não tivesse elementos coesivos como pronomes. Então, vejam só. O sol visitava a água, mas a água jamais retribuía a gentileza do sol. Vejam aí que desnecessariamente a palavra sol e água foram repetidas no texto. E não precisaria fazer essa repetição se fosse utilizado os pronomes. Então, ele daria ali uma coesão para a frase e ela ficaria ainda assim compreensível, conseguiria entender sobre o que está falando, certo? Então, trocar, fazer essa substituição de substantivos por pronomes, tem que ter cuidado também, porque a frase ela ainda assim precisa fazer sentido, tá bom? Então vejam só. Pronome, ó. O que é um pronome? São palavras que substituem substantivos.
E por meio dos pronomes, nós podemos evitar repetições, pois eles retomam expressões já mencionadas. Então, eu tenho aqui essa tabelinha que mostra. Nós temos aqui os pronomes do caso reto, que são eu, tu ou você. Lembra que eu até falei que o eu é em primeira pessoa? Tu e você é em segunda pessoa e ele ou ela é em terceira pessoa, todos esses no singular. Já nós também temos as pessoas do plural, que são nós, vós ou vocês, eles ou elas. Então, esses são os pronomes do caso reto. E também nós temos os pronomes do caso oblíquo. Então, que é o mi, mim, contigo, te, ti, contigo, a, o, que são os mais utilizados, o a e o o, e o os e o as também, né, que são os mais utilizados. Mas também temos o li, o si, o consigo, o nós, conosco, vós, convosco, o os e o as, como eu já mencionei, li, si, consigo. Todos esses pronomes aí, eles fazem parte, né, desses elementos coesivos. Porém, gente, não é preciso decorar esses nomes, esses termos. Ainda não é um conteúdo que vai ser cobrado na apostila, tá bom? Mas vocês precisam identificar quando acontecer uma palavra que retoma outra. Então, quando acontece uma situação em que é utilizada uma palavra que retoma outra palavra dita na frase, vocês precisam identificar. Por isso que eu estou mostrando esses pronomes, porque geralmente você vai encontrá-lo nas atividades, tá bom? Então, não vai falar o nome pronome, nem vai cobrar quais são retos, quais são oblíquos, mas vai cobrar que você identifique quais são essas palavras que retomam, tá bom? E aí temos mais exemplos de pronomes. Agora, esses são os pronomes demonstrativos. Então, nós temos no feminino, tanto no singular como no plural. Então, são estas, essa, aquela. Ou no plural, estas, essas, aquelas. E no masculino também, este, esse, aquele. E também no plural, estes, esses, aqueles. Então, o pronome demonstrativo, o próprio nome já diz, ele é o pronome utilizado para demonstrar alguma coisa. Então, ó, quando eu pego um livro, então esse livro, este livro, aquele livro, ok? Então, os pronomes são esses. Agora, vamos ver aqui uma situação do uso do pronome, tá bom? Para que vocês não se confundam também. Então, vejam só. Eu tenho uma frase, ó. Meu amigo está doente, vou visitar meu amigo no hospital. Veja como essa frase ficou repetitiva. Imagine só um texto sem pronome nenhum, como seria cansativo ler esse texto com várias palavras repetidas. Então, essa palavra que tá aqui, um xizinho, ó, ela não tá legal. Aí, você pensa, não, então eu posso substituir por um pronome. Então, qual pronome seria, ó? Então, ó, se é meu amigo, é um pronome, ele tem que estar no singular e tem que estar também no masculino. Ok, então logo em mente a gente lembra do ou. Mas vamos ver como é que ele fica, ó. Meu amigo está doente. Vou visitar-o no hospital. Não fica legal, gente. Por isso, ó, essa frase aqui também está errada. Por isso, quando nós vamos utilizar o em algumas situações, a gente precisa colocar o L para acompanhar o o nessa frase. Então, vejam só. Meu amigo está doente. Vou visitá-lo no hospital. Essa frase, ela fica dessa maneira com o L, porque na gramática entende-se, né, que falar assim, visitar o no hospital é muito ruim, não fica legal a dicção dessa palavra. E aí, quando a gente fala visitá-lo, é mais legal, não é? A gente consegue compreender melhor. Por isso, sempre que a gente for utilizar o nessa situação, quando nós formos colocá-lo após um verbo no infinitivo, né? O visitar é transformado em visitá-lo. Então, a gente tira o R, coloca o hífen e acrescenta o L, tá bom? Acompanhando o O. E aí sim fica correto. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Gente, mas será que todas as repetições que nós fazemos no texto são desnecessárias? Será se toda repetição é desnecessária? Nem todas as repetições são desnecessárias. Vamos acompanhar aqui, olha só. Nem todas as repetições são dispensáveis.
Algumas servem para enfatizar uma ideia, como se viu no texto que nós conhecemos, que nós estudamos. Então, esse texto aí que a gente trabalhou mostra que em alguns momentos repete-se algumas palavras. Veja só, quando o sol tá falando com a água, ele fala assim, ó: vai entrando, minha amiga, vai entrando. O sol estava realmente muito feliz com a sua visita. Então, quando o sol ele fala e se vai entrando 2 vezes, ele quer enfatizar aquela situação, ele quer enfatizar a fala dele, ele estava animado. Então, essa repetição aí é necessária, ela precisa acontecer para que a frase tenha o mesmo sentido, né? Se a gente tirar esse vai entrando, ela não tem o mesmo efeito. Então, nem toda repetição é desnecessária. Meus amores, a nossa aula, ela termina por aqui. No livro de vocês tem 4 questõezinhas de interpretação textual e mais 2 questõezinhas para você identificar os pronomes que retomam outras palavras. Então tem algumas frases para vocês analisarem. É uma atividade fácil, eu tenho certeza de que você vai conseguir. E aí, como eu falei para vocês, não precisa decorar a classificação dos pronomes, não precisa ficar preocupado com isso agora, tá bom? Porque isso vocês vão aprendendo com o tempo, vocês vão se familiarizando e aí vocês não vão precisar decorar, porque vocês vão de fato aprender. Mas, se você tiver alguma dúvida com relação a esses pronomes, você pode salvar a tabelinha que eu mostrei para vocês aqui no nosso slide. Você salva ela, porque aí você vai conseguir identificar quais são os pronomes nas frases, tá bom? E aí facilita para você. Então, muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!